Boa noite. Vamos fazer a prece? Gente, no próximo dia 9 de maio, na quinta-feira, nós estaremos realizando mais uma feira do doce e do salgado, né? Feira da sobremesa nossa aqui no centro. Após a palestra, depois da palestra, aqui na cozinha da Casa da Sopa. Então fica aí o convite para a gente já ir lembrando, né? Que na quinta-feira, dia 9, a gente tem a feira. Quem puder trazer um prato de doce ou de salgado, tu está colaborando com a casa também, será colocado à venda ali na cozinha da Casa da Sopa após a palestra. Quem não puder trazer, não puder colaborar também, se estiver comprando algum prato, a gente agradece. Queria aproveitar também para fazer um convite para vocês. Deixa eu ver aqui, Pedro, deixa eu lembrar aqui que eu acabei de comprar do Pedro aqui, mas não estou lembrando a data. Lá no SEC, né? No Centro Espírita Cristão, haverá um almoço beneficente. É para construir o chalé, Pedro? Faz favor, Pedro, vem cá. Vamos ajudar aqui. Vai ter um almoço lá no dia 19 de maio, né, às 12 horas, no Salão de Festas do Bombonato. As adesões são R$20, não é isso? Aqui. Acabei de comprar dele aqui também, mas não estamos meio perdidos. É isso aí, né? Não sei se vocês sabem, mas o SEC está passando por uma ampliação. A construção de chalés para casais. Casais de idosos que não querem dar trabalho para os filhos e querem morar sozinhos, vão poder estar morando no asilo daqui a um tempo, quando os chalés estiverem prontos, no caso, né? E vai ser para abrigar casais daí, no caso, já, né? E está em obra, levantar uma obra dessa, são 14 chalés, não é uma obra barata, né? Já está na fase da cobertura dessa obra já. E com a falta um pouquinho de recurso, foi montado esse almoço para poder gerar um recurso para ver se pelo menos a telha dá para acabar de cobrir tudo lá, né? E então vai ser no dia 19 de maio. Normalmente quando é almoço vocês não vão me encontrar lá, porque de domingo eu estou trabalhando, então não tem jeito. A partir do meio-dia, vai ser no próprio salão de festas lá do SEC, né? E o cardápio vai ser churrasco, coxa e sobrecoxa assados, vinagrete, farofa, maionese, arroz, pãozinho com paté, sobremesa, sorvete no final. R$20 na adesão. Se alguém quiser, eu estou vindo toda quinta-feira aqui, me dá um alô só, com antecedência, que eu não tenho mais, mas eu pego mais lá. Eu já tenho aí. Obrigado, Pedro. Hoje nós estamos recebendo a Maria Inês para fazer a projeção para a gente. Por favor, Maria Inês. Boa noite a todos.
muita luz, que nós possamos buscar nesse momento tudo que nós precisamos para a nossa caminhada lá fora. Estrutura emocional, estrutura espiritual, consequentemente nós vamos adquirindo a saúde do físico. E hoje nós vamos, inclusive, falar sobre aquelas doenças que nós buscamos os médicos e nós voltamos com a nossa receita vazia, em branco. Aí o médico diz para nós, não achamos nada em você. Você deve ter uma doença psicossomática, né, Luana? Aí a gente fala, nossa, que palavrão enorme. O que será que é psicossomático? É que a doença ainda não manifestou no físico. Fazemos todos os exames, fazendo todos os controles e lá está tudo bem. A taxa de colesterol, a taxa de ácido úrico, a taxa da pressão, não está nada descontrolado. Ainda está tudo bem. Mas a gente se sente mal, não se sente bem, está aflito, está com aquela gastura, de repente é uma dor de cabeça, depois tem uma enxaqueca, depois tem isso, tem aquilo, e é um mal-estar muito grande. E buscamos os médicos e voltamos sempre. Felizmente, nós, a doutrina espírita, temos a capacidade e a condição de sabermos que nós não estamos abandonados. Que nós temos a casa espírita como primeiro pronto-socorro para nós. Entramos ali na porta, encontramos uma pessoa na entrada, nos indica o caminho, ouvimos, já entramos para a palestra, já colocamos o nome no papelzinho lá para os nossos familiares em casa, ouvimos a palestra, tomamos o passe espiritual, fazemos o tratamento espiritual, tomamos a água fluidificada e vamos para a nossa casa com a nossa bateria espiritual totalmente cheia, com um compromisso. Evangelho terapia. Médico não encontrou. Então nós temos uma saída, a casa espírita para tratamento. O Consolador prometido. Que ele não promete para nós cura, milagre. Nunca ninguém vai falar para vocês e para nós que tem milagre aqui na casa espírita. Eles vão dizer para nós, os espíritos amigos, aqueles que fazem as entrevistas, aqueles que nos ajudam na entrada, que ficam com a gente, nos aconchegam, perseverança, dedicação e amor. Tá? É isso que a casa pede para nós. Em contrapartida, nós recebemos amor, nós recebemos ajuda, nós recebemos tudo o que nós precisamos aqui na casa. Então a casa espírita, ela é uma continuação da nossa casa, mas ela não dispensa o tratamento médico. Nunca diz para nós, olha, pode parar de fazer o tratamento com o seu médico, tomar seu medicamento, toma só um passe espiritual. Não, nunca é dito isso. Na medida do possível, quando nós vamos nos melhorando, nós por nós mesmos, que somos médicos de nós mesmos, nós vamos vendo que nós não podemos diminuir o nosso medicamento. Já podemos. Porque nós encontramos a cura lá do espírito, da alma. Inicia aí a cura. André Luiz, no livro Consolador de Emmanuel, através de Chico Xavier, ele é muito categórico quando ele diz, as chagas da alma se manifestam através do corpo físico. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito doente. Então, quando nós adoecemos, se nós buscamos cura para a nossa doença física, é que o nosso espírito já está doente. E nós não percebemos. Porque, na verdade, não existe a doença, existe o doente. Então, nós não vamos tratar da doença, nós precisamos tratar o doente. E como nós tratamos o doente? Nos sintomas físicos, na maior parte das vezes, e na maior das partes, às vezes, quando não encontra um caso no corpo físico, tem que se tratar o espírito. E está aqui as religiões, está aqui a casa espírita. Buscamos a entrevista na casa espírita e às vezes o entrevistador diz para nós assim, você precisa desenvolver a mediunidade, precisa estudar. Mas a pessoa que chega de primeiro momento, ela nem sabe às vezes o que é mediunidade. Que é um sexto sentido aqui, ó. Uma vibração, um pensamento forte, uma energia forte que nós desenvolvemos nessa área. Que nós temos vidência, audiência e temos percepção do mundo espiritual. E outras vezes diz que temos algum espírito nos incomodando, nos ajudando, ou nos protegendo, ou nos atrapalhando. Vivemos 24 horas e é impossível nós vivermos 24 horas totalmente equilibrados. No mundo da correria, do estresse do dia a dia, quando mais ou menos a gente pensa, nós nos desequilibramos. E quando nós nos desequilibramos, nós abrimos as portas, as guardas,
para os espíritos menos esclarecidos, que eles se aproximam de nós não para nos perturbar, não para nos machucar, não para nos tornar nossos inimigos, mas sim, às vezes, pela nossa própria sintonia. Então, quando a doutrina diz, e Jesus disse, buscai o reino de Deus e tudo vos será acrescentado, o reino de Deus e a sua justiça, é isso aí. Buscai a paz interior e tudo mais chega até nós. A tranquilidade, a paciência, o amor, a saúde espiritual e depois a saúde física. Esse estudo de hoje é tirado de uma pesquisa, de uma entrevista feita com o Dr. Nubor Fakuri, da faculdade da Unicamp, em Campinas. E ele fala sobre as doenças espirituais. Eu estava vendo na internet e vi essa entrevista e falei, deixa eu olhar isso daqui. E ele conta para nós que a maior parte das nossas doenças são de fundo espiritual. Mais longe disso, Emmanuel nos diz, categoricamente, todas as nossas doenças são de fundo espiritual. Nós iniciamos todo o desequilíbrio vibratório lá no espírito e depois nós nos damos conta de consertar isso e vai transferindo para o perispírito, que é o corpo espiritual, e depois vai extravasar, vazar. O corpo está cheio, encheu de água, está o copo cheio. Ele vaza para o corpo físico e normalmente em forma de doenças físicas. Então o Dr. Nubor Fakuri classifica as doenças espirituais em 4 itens, que a gente até poderia ter preparado, mas não fiz. Pronto, não fiz. Então, as doenças espirituais, primeiras são autoinduzidas. O que é autoinduzida? Auto com U. É o próprio, é o self, próprio, autoinduzidos, produzidos por nós. Que ele divide em dois, A, B. Desequilíbrio vibratório e autoobsessão. Aí ele vai no segundo. Doenças espirituais compartilhadas. Eu vou compartilhar com o outro. Ele vai dar um nome até pesado. Vampirismo e obsessão. Nós vamos explicar tudo. Depois ele fala no mediunismo desequilibrado. E depois ele fala nas doenças kármicas. Iniciando na primeira, doenças espirituais autoinduzidas. Por que é autoinduzida? Porque nós que produzimos em nós as doenças. Pelo desequilíbrio vibratório. O que é o desequilíbrio vibratório? Nós temos o corpo espiritual, o corpo físico, o corpo espiritual, que a doutrina espírita dá o nome de perispírito, e o espírito. Eu sempre exemplifico assim. Fez um abacate. Imagina um abacate. O abacate lá tem a casca. Pode ficar. Obrigada. Tem a casca, tem a polpa e tem o caroço. Então vamos lá. Casca, corpo, essa carcaça aqui, duradoura, pouco duradoura. Tem a polpa, perispírito. E tem o caroço, que é o espírito. Vamos fazer essa explicação. O que é o perispírito? É o corpo espiritual. É a alma. É aquilo que nós vemos. Ai, eu vi a alma do fulano. Ai, meu Deus, eu vi a alma do fulano. É a alma, não é a alma. É o perispírito com seu espírito junto. É aquele que aparece. É a imagem nossa. É o nosso mata-borrão. É aquele que onde vai ficar plasmado tudo. Todas as nossas sensações boas, as sensações ruins. Desequilibramos o nosso pensamento, a nossa mente. Desequilibramos o espírito. Esse desequilíbrio, em forma de ódio, de raiva, de vingança, de mal-estar, de desejo, de incerteza, de intranquilidade, seja qual for o sentimento negativo, nós transferimos para o mata-borrão. Qual é o mata-borrão? É a esponja, é o perispírito. Ele vai marcar. Ou então felicidade, alegria, coisas boas, alegria, felicidade, saúde espiritual, bem-estar, harmonia. Nós passamos tudo isso para o nosso mata-borrão, que é o perispírito. E ele vai extravasar para o corpo físico em forma de harmonias de saúde ou em forma de doenças. Essas são as doenças autoinduzidas, produzidas por nós mesmos, que nós vamos ao médico e nós não encontramos uma solução. Não encontra uma resposta médica. E a gente busca, e busca, e busca, e voltamos para a nossa casa sem aquele remedinho que, a receita minha veio vazia. Acredita que ele não me deu nada? Ele não encontrou nada. E às vezes ele vai tanto lá, que ele fala, faz uma coisa.
trabalho voluntário. Pratique uma religião. Você está precisando doar essa energia que você tem. É o orar e vigiar que nós esquecemos um pouco. E quando nós esquecemos de orar e vigiar, nós desequilibramos totalmente o nosso espírito. Nós perdemos essa harmonia. E essa sensação de mal-estar, de gastura, aquela sensação do bufar, sabe o bufar? Você tem, não sei. Estou boa hoje. Nossa, tem uma coisa me incomodando, porque nós nos desequilibramos facilmente. E não adianta falar que vamos ficar 24 horas equilibrados. Por isso temos aqui, a casa espírita que nos acolhe. A casa espírita que dá esse equilíbrio, que preenche as baterias de energia. Que aqui aguarda, ela vai aguentando até a quinta-feira. Vai chegando na quarta, já começamos a iniciar o bufamento. Ai, não estou bem. Voltamos até nós nos equilibrarmos. Aí buscamos o médico não acha nada, nós enchemos tanta paciência dele. Vai fazer o seguinte, toma um remedinho, levinho, né, Luana, para dormir. Aí não acorda, toma um para acordar. Aí toma um para comer, vamos parar de comer. Aí o espírito, você está bem? Estou ótima. O médico me deu os medicamentos lá, mas eu estou muito bem. Estamos presos como pássaro na gaiola. O espírito está preso naquela impotência de atitude, porque o remédio somente vai fazer com que o computador aqui, o CPU aqui, o cérebro, fica meio adormecido, nós passamos bem. Entre aspas, ou entre parênteses, o remédio é necessário. Naquele momento, tem que ser tomado, seguido a orientação do médico e tirado vagarosamente. Muito bem. São doenças espirituais autoinduzidas. Desse desequilíbrio vibratório, nós passamos para aquilo que nós chamamos a auto-obsessão. Procuramos alguém que esteja nos atrapalhando, alguém que está nos incomodando, alguém que está atrás de nós e está... eu acho que eu tenho um obsessor. Tem nada ainda. Tem nada. Você é seu próprio obsessor. Nas monoideias, nas ideias fixas, as ideias doentes. São aqueles balõezinhos que nós formamos na nossa mente, a forma pensamento, como falou a semana passada o Ayrton, ele explicou sobre a forma pensamento. Onde está o nosso pensamento, aí estamos nós. Eu posso estar aqui, vocês podem estar aí. Só que vocês estão pensando, lá em casa, eu não estou escutando nada que eu estou falando. Vocês não estão aqui, vocês estão lá. Lá está o nosso pensamento, lá está o nosso espírito, lá está nós. Então, essas formas de pensamento nós vamos construindo até que elas se tornem realidade. E por que nós temos uma facilidade tão grande em construir formas de pensamento negativas? Porque nós vivemos num mundo de expiação e provas. Porque nós estamos vivendo um período de muito sofrimento, de muita perseguição, de muita coisa ruim. Na televisão despejar na nossa casa, tudo de pior que tem. Só parece que tem gente ruim no mundo. Parece que não existe mais ninguém que está fazendo coisa boa. O Pedro acabou de convidar para um almoço beneficente. Estão lá trabalhando, botaram a cara para bater e estão erguendo 14 chalés. Com a cara e a coragem. Não tem nenhum dinheiro guardado. É a cara e a coragem. Ninguém fala isso. E a gente, o nosso lar, de coisas ruins, aí nós ficamos naquela ideia. Meu Deus, que medo. Porque pode acontecer tal coisa com meu filho, comigo, com isso. E isso vai desequilibrando a nós. E sem perceber, nós vamos construindo e vamos nos tornando prisioneiros dos nossos próprios fantasmas, dos nossos próprios medos, das nossas próprias aflições e ficamos naquelas doenças autoinduzidas produzidas por nós. Mas lembramos, mas tem a casa espírita, que de quinta-feira nos aconchega, que de domingo nos aconchega, e de quarta, que de sexta, de quinta, o dia que nós quisermos está aqui abertas as portas para nos ajudar a orar e a vigiar. Aí, se nós não dermos conta desses dois processos, nós vamos compartilhar a nossa dor interior, o nosso processo de auto-obsessão. Nós compartilhamos com o outro. De que maneira? Vocês não vão assustar com a palavra, não. É que André Luiz usa essa palavra. Quem lê os livros de André Luiz, ele usa muito vampirizar. E sabe o que é o vampirizar, o vampirismo? É quando nós chegamos perto do encarnado, nós estamos bem. Chegamos, tudo bem, tudo bem. Tudo bem? Querem falar tudo bem pra mim? Tá péssimo.
Eu não sei como você consegue dizer que está bem. E vem perguntar para mim, você não sabe a minha situação qual é? Nós começamos a falar assim, mas eu não sabia que você estava tão mal assim. E nós afastamos de lá e falamos assim, nossa, perdi todas as minhas energias. Eu estava tão bem. Eu cheguei perto dessa pessoa, ele vampirizou as minhas energias. Nós doamos na ânsia de ajudar, nós entramos em sintonia com aquele encarnado infeliz, tristonho, amargurado, que está num processo de auto-obsessão, de doença com ele, e ele compartilhou com nós, ele dividiu a sua aflição e nós catamos para ajudar. Para ajudar. Nós carregamos no mundo, às vezes, as costas do mundo do outro, que não é o nosso dever, nem o nosso direito, é de ajudar. E é certo, é claro, que nesse mundo que nós vivemos, de tantas assim, dificuldades, é muito simples a gente dividir com o próximo. E quando nós estamos assim entristecidos, muito cheios de dificuldades que nós achamos que nós temos, no vitimismo, na inveja, no ódio, no sentimento de vingança, são sentimentos negativos, são dores da nossa alma, que nós temos que trabalhar na reforma íntima. Nós abrimos portas e janelas para a espiritualidade menos esclarecida, para os espíritos que partiram desse mundo e se encontram nessa sintonia, nessa tristeza, que não vão pensar que a gente está falando besteira, que nós estamos falando uma coisa muito difícil de acontecer. Imagina, acontece com qualquer um de nós. Quando a gente menos espera, se nós analisarmos a situação que nós estamos passando, nós podemos às vezes chegar a uma situação de dizer, esse pensamento não é meu, peraí, isso já me aconteceu. Mais do que uma vez, esse pensamento não é meu, essa atitude nunca foi minha. Então eu estou tendo assim alguma influenciação. Eu abri as portas para a negatividade por algum momento, por alguma situação. E aí a gente abre essas portas através do sentimento. E aquele que é triste, que partiu do vitimismo, da tristeza, totalmente desestruturado, ele vai chegando, se aproximando, nós nem conhecemos às vezes, não é nosso obsessor, é nada, não é nosso inimigo, não nos quer mal, às vezes, pelo contrário, está perto de nós porque nós chamamos, pelo pensamento. Ai, como eu sou infeliz. E sentimos. Porque o negócio é aqui, ó, é sentimento. Não é aqui e nem aqui. Isso aqui, a ilha do pensamento, tem que chegar na ilha do sentimento e formar uma ilha, nós atraímos. Tanto os protetores quanto os espíritos sofredores. E se aproximam de nós, e aí que André Luiz diz o vampirizar. Vai tirando as nossas energias, vai nos desgastando e nós às vezes vamos adoecendo. E buscamos o médico e não temos resposta na medicina. E vamos encontrar apenas resposta na medicina espiritual. Por que nós pegamos o cartãozinho? Para tratar o físico. A partir do momento que nós tratamos o físico, nós tratamos a parte espiritual. Nós fazemos o equilíbrio vibratório com esse tratamento que vocês têm aí de cartão. Tá? Isso não quer dizer que todos que estão com o cartãozinho estão com desequilíbrio vibratório, com auto-obsessão, com obsessão. Não. Estão procurando uma ajuda para maior equilíbrio. E a casa espírita, a religião espírita é essa que consegue fazer isso nesse momento. É porque ela entende o mecanismo da vida, entende o corpo físico, entende o passo espiritual. É aqui que a gente tem que buscar. Se dentro desse vampirizar, esse termo de doar energia para aquele necessitado de uma forma desarmônica, que nós estamos desarmonizados, nós sofremos sim, muitas vezes, o processo da obsessão. Vamos dizer sobre reencarnação. Nós sabemos que essa não é a primeira, nem vai ser a última encarnação nossa. Que nós já vivemos outras vidas, que nós tivemos afetos e desafetos, afetos que estão no nosso lar, desafetos que estão conosco também, morando, convivendo conosco. Mas muitos desses desafetos e afetos se encontram na espiritualidade. E aí, não é dessa encarnação que nós temos desafetos. Trazemos encarnações passadas. E como nós não entendemos o mecanismo da vida e facilmente nos desequilibramos, às vezes a gente abre portas para aquele que chegou do nosso lado somente naquele momento de desequilíbrio, mas nós não nos ajustamos. Então ele fala, aqui é meu lugar,
Eu vou ficar aqui. E passa a comandar. E passa a direcionar a nossa vida. E a gente diz assim, essa vida, mas eu não queria fazer tal coisa. E agora eu estou... Eu não tinha esse pensamento. Por que agora eu estou com esse pensamento? Porque aquilo não é nosso. Porque aquilo está sendo jogado em nós. E nós não percebemos. Por isso, gente, no menor desequilíbrio nosso, busquemos a casa espírita. Não tenhamos medo, receio e vergonha. Dizer, eu não estou legal. Nós que trabalhamos no passe espiritual lá na quarta-feira, mais que uma vez. Gente, olha, depois do tratamento, eu posso sentar na roda? Muitos de nós, estou legal, não estou bem. Eu não quero ir embora assim, eu não estou legal. É impressionante a ajuda que nós recebemos. A luz se faz. A luz se faz. É coisa assim impressionante o tratamento espiritual. Nós não temos noção do que nós temos na casa espírita. A obsessão simples é coisa fácil de tratar. Por isso que ela é importante ser tratada. Porque depois nós podemos cair na fascinação. A fascinação é aquele cidadão que conta coisa que ele fala, não sei como essa pessoa acredita no que ele está falando. Ele está fascinado. E outras vezes subjugado. Subjugado pelo espírito que o acompanha, que faz dele o que ele quer e ele não tem controle nenhum. Ele vai fazendo o que o espírito comanda. Faça isso, não faça aquilo. E tem no livro dos Espíritos, na questão 459, diz assim, os espíritos influenciam em nossa vida? Vocês acham? E a resposta, muito mais que se pode imaginar. E lá fala, frequentemente são eles que vos conduzem. Está vendo que usou frequentemente? São eles que vos conduzem. Então, da obsessão, que não é algo tão complicado, nem tão difícil, que há tratamento, precisamos prestar muita atenção na mediunidade. Quando se chega aqui na casa e diz, você tem mediunidade, você precisa trabalhar essa mediunidade, estudar, aprender a trabalhá-la e a controlar esse sentimento, às vezes a pessoa não sabe nem o que é. É por isso que tem a aula de terça-feira e de quinta lá no Lar Cristão, para trabalhar essa sensibilidade, esse sexto sentido. Há pessoas que passam uma vida toda, quando chega no final da sua encarnação, ela diz assim, eu sempre vi, eu sempre ouvi, eu sempre percebi, mas nunca tive medo, nunca me importei. Eu sei que existe o outro lado espiritual, mas nunca fui atrás, não me incomodou isso daí. Então é uma mediunidade equilibrada, quieta, pacífica. Agora, há momentos que há pessoas, principalmente na idade da adolescência, que a mediunidade se torna muito apurada, muito forte. E que o jovem percebe que ele é diferente dos outros. Que ele está vendo, que ele está ouvindo, ele tem medo de procurar uma ajuda, ele se sente diferente e por conta de se sentir diferente, ele começa a achar que ele é o extraterrestre. E é onde ele sente todo aquele mal-estar, toda aquela gastura, todos aqueles problemas que vão acontecendo e não busca ajuda, aí ele passa a ser prisioneiro de suas próprias aflições, seus próprios medos. Ainda outro dia, na aula da terça-feira, teve uma companheira lá que disse, eu vim para o estudo da casa espírita porque eu me achava diferente. Eu achava que era diferente do que estava acontecendo comigo. Eu estava ficando louca. Aí eu vim buscar ajuda. Aí eu vi que eu não sou diferente. Que eu sou uma pessoa que tenho a sensibilidade mais apurada que os outros. Porque todos nós somos médiuns. Lá diz no livro dos médiuns. Se não é de uma forma, é da outra, é pela intuição. Quantas vezes a gente vem vindo e a gente ouve a história de uma pessoa contando e lá em casa a gente já pensou naquela situação mais ou menos parecida. Mais ou menos parecida. Isso é uma sensibilidade. Ele não tem sem perceber, só que não incomoda, nós vamos levando. Mas há aqueles casos que elas são perturbadoras excessivamente. Que desde de criança já se faz de uma forma que se não for trabalhada, ela deixa a pessoa doente, sim. Nós temos Ivone Pereira do Amaral, Chico Xavier, se vocês quiserem saber sobre as mediunidades bastante fortes, desde o início de que nasceu de 3, 4 anos, esses seres conversando com os espíritos, sem saber. Vocês assistiram o filme do Chico? Leiam o livro dele, para ver o sofrimento que ele teve, a história de Chico. Divaldo Pereira Franco.
Hoje nós tratamos as crianças índigo. Que são as crianças índigo? As crianças que têm a aura azul, como diz, nascendo agora nesse novo milênio, como crianças evoluídas, como crianças que já têm a sensibilidade mais apurada, que tem uma sensibilidade grande. Divaldo disse que ele tem 86 anos e que ele, se ele tivesse, ele sempre viu o espírito, que ele sempre conversou com os espíritos, que ele soube desde pequenininho da existência do mundo espiritual. Ele disse assim: eu, hoje, se eu tivesse nascido agora no século XXI, eu seria uma criança índiga. Mas como eu nasci no século XIX, diz ele brincando, né? No século XIX, que é o século XX que ele nasceu, no início, ele disse, eu fui sempre uma criança indigna. Que não é, né? Não tem explicação para aquilo. Ivone Pereira, quem lê a história de Ivone Pereira, é demais. O sofrimento que ela teve na mediunidade. De criancinha pequena. A mãe o reconheceu como morta. E a mãe dizia, não enterra minha filha. Ela teve aquela catalepsia, aquela morte aparente. Tudo por conta do quê? A sensibilidade naquela criança era muito grande. Então nós, gente, às vezes buscamos a casa espírita e nós não sabemos a proporção do que nós recebemos aqui na casa. Na primeira, o espírita é assim, muitas vezes. Como diz, ninguém é profeta em sua terra. Às vezes o espírito indica, vai à casa espírita, faz plano espiritual, leia tal livro pro próximo, pro outro. E para ele mesmo ele fala assim, mas eu não sei o que está me acontecendo. Primeira coisa, buscar a casa espírita. É a primeira coisa nossa. Vamos ao médico, fazemos o tratamento dele e buscamos a casa espírita. E aí vem as doenças kármicas. O que são as doenças kármicas? Deixar um parênteses que karma, na verdade, é uma palavra do sânscrito, que significa estar em movimento, estar em mudança. Então, karma, se vocês lerem os 5 livros da codificação espírita, vocês não vão encontrar em lugar nenhum a palavra karma. Eu nunca encontrei. Em lugar algum. Karma é do sânscrito. Então, se karma quer dizer nós entendemos da maneira errada. Ah, esse é meu karma. Eu tenho que aguentar meu karma para não voltar com ele de novo. Ah, e aí é. Jesus falou assim, o amor cobre a multidão de pecados. Inclusive, lembrando de Simoneto, ele contou uma historinha outro dia de um moço, um homem, era palestrante, achava que ele era o bombão da história, que ele era o bonzinho da família que tinha recebido todos os espíritos sofredores e mais infelizes e difíceis para ele tomar conta. Então ele tinha uma saudade muito grande do plano espiritual, da família espiritual dele. Eu não vejo a hora de deixar essa família aqui e ir lá buscar minha família espiritual. E aconteceu. Quer dizer, não é eterno, né? Chegou lá o mentor dele e ele começou a procurar. O mentor falou, o que você está procurando? Minha família espiritual. Porque eu sei que eu tenho uma saudade dela. Você estava com a sua família espiritual o tempo inteiro e não descobriu? A sua família espiritual é aquela que você teve na Terra. É aquilo que você precisava passar. A sua família espiritual estava lá com você. Sempre foi essa, em todas as encarnações, e você achou que você merecia uma família melhor. Então, gente, tudo está certo na nossa vida. Nós achamos muitas vezes que nós não somos merecedores de tal coisa. Por que esse sofrimento para mim? Porque se o sofrimento não fosse meu, ele estava na casa do outro. Então, as doenças kármicas, que nós chamamos de doenças kármicas, são os resquícios que nós trazemos de encarnações passadas. Onde nós não demos conta de contornar, de limpar a bagagem espiritual e fazer com que ela extravasasse no físico, através do quê? Através de doações de energia, através do trabalho do bem, através do deixar esse vício e tomar um outro vício. Para o bem, vício bom. Eu ouvi outro dia na Rede Vida, do padre, Rede Vida, televisão, um professor falando dos vícios. Que a gente dificilmente consegue deixar um vício uma vez que nós temos adquirido esse vício. Seja o vício químico, tá? Da droga, do cigarro, do álcool. Então a pessoa passa a se viciar em outra coisa. Ao tomar muita água, muita Coca-Cola, muito refrigerante, vícios químicos. E que as igrejas evangélicas estão assim, lotadas de adeptos. Porque lá o pastor chega e ele fala, Dona Maria, como vai sua sogra? Fiquei sabendo que a sua sogra estava doente. Seu Pedro, o senhor caiu e se machucou. Seu Antônio, o que aconteceu com o senhor? Sabe, um por um dos seus adeptos.
agraciando, aconchegando, envolvendo com amor. E fala ali que as igrejas evangélicas fazem um papel muito bonito. Tiram as pessoas da lama, do vício, e dá para eles um outro vício, da leitura, do estudo, da caridade. Então ele explica, em números. Ele fala um número assim. O vício de uma droga aí, seja maconha, por exemplo, tem 90. Dá um prazer físico para a pessoa de 90 energias que ele usou um termo. Para ele deixar esse vício, quando ele se põe no propósito de melhorar, ele tem que ter uma atitude boa, prestativa, caridosa para com o próximo, e desse valor, ou um pouco mais, aí ele substituiu. Aí ele esquece. Aí ele passa a ter uma vida melhor. Aí ele passa a se melhorar. Por quê? Porque ele buscou o melhor. Porque ele viu que outras coisas lhe dão prazer. Porque outras coisas preenchem seu íntimo de prazer. E mais uma vez nós falamos, a casa espírita cura. A casa espírita não promove milagres. Porque milagre é chegar e dizer, você está curado. Jesus falou, a tua fé te curou. Por isso, perseverança, assiduidade, boas leituras. Trazemos encarnações passadas as nossas tendências. Por que eu tenho determinada facilidade para essa doença? Por quê? Porque na outra encarnação, nós usamos demais aquele órgão, nós extrapolamos, nós o comprometemos de uma forma ou de outra e nós não conseguimos fazer a limpeza total. Então a gente nasce com aquela fraqueza, com aquela debilidade. Tá? Só que a encarnação não é para sofrimento, para castigo. A encarnação é justamente para a nossa evolução. Eu tive uma experiência muito maravilhosa, que eu quase até contei. De vez em quando eu lembro algumas coisas muito passadas, minha. Foi difícil muito de falar de mim. Eu tinha asma há muito tempo, muito forte. Aí eu comecei a trabalhar, estudar casa espírita, estudar, fazer palestra. E tinha dia que eu vinha aqui, eu tinha nem condição eu achava que eu não ia conseguir. E um dia, foi na minha casa almoçar conosco, sabe aquele médium, que ele era mágico, veio uma vez, chamava Carlos Eduardo, você lembra, Pedro? Fez uma peça no teatro, ele era espírita e ele era amigo do Chico Xavier. E ele estava almoçando na minha casa e eu estava lá fazendo umas inalações, aquelas coisas tudo lá. E ele perguntou para mim, aí ele falou assim, vou levar seu caso ao Chico. E levou, conversou, contou o caso, e depois ele ligou. Falei, conversei, o Chico já era já bem idosinho já, conversei com o Chico, e ele disse para você continuar com a sua caminhada, porque isso aí não é dessa encarnação. Você está no caminho certo. Não desista da sua caminhada, aqui na casa espírita, porque a sua cura está próxima. Não tem mais nada. Mas eu não desisti. Eu continuei, eu acreditei, porque independente de eu estar bem ou mal, eu estava desenvolvendo meu papel. Eu não me revoltei com isso, não me fez frente nenhuma, não me fez obstáculo algum. Então, isso que eu estava passando agora era de encarnação passada. Um parênteses. Lembrando também que 90% às vezes das nossas aflições nessa encarnação, se nós chamamos de dificuldade, eu acho que é meu karma do passado, se nós fizermos uma mudança, mudar alguma coisinha, uma coisinha que seja, não há justinho assim na porta, muda tudo. Então, maior parte dos nossos sofrimentos e aflições que nos levam a essas doenças que os médicos não encontram a cura, nem o remédio, nem a causa, são de nossas atitudes dessa vida. Por quê, gente? Porque nós temos o livre-arbítrio, a liberdade de agir. E as escolhas que nós fizemos no plano espiritual podem ser mudadas, tanto para pior quanto para melhor. Então a escolha está nas nossas mãos. Olha como nós somos uma peça importante nesse quebra-cabeça da vida. Deus nos dá a oportunidade de nós nos melhorarmos todos os dias. Médicos, cientistas, farmacêuticos, podem ficar tranquilos que não vão perder a profissão por tão pouco tempo, não, viu, Luana? Diz aqui Emmanuel que muito tempo ainda nós vamos precisar de médicos, de laboratórios, de cientistas, de farmacêuticos.
Somente quando, ele diz, o corpo espiritual, o ser espiritual, sobrepor ao ser físico, nós deixamos de lado esse lado da química, do tratamento técnico. E olha, eu sou otimista, vocês podem ter certeza, eu tenho um grande defeito. Eu sou muito otimista. Nós já estamos encontrando esse lado. Nós já estamos. Porque quando nós percebemos que nós não estamos muito bem, nós já entendemos. Sabe onde reside o remédio para as nossas aflições? Sabe onde? Dentro de nós. No íntimo da nossa alma. Dentro do nosso espírito. Somos nós, os nossos grandes professores e mestres. E médicos somos nós. Então, é na alma, diz lá no Consolador, de Emmanuel, pela psicografia de Chico. Aliás, um livro excelente, de perguntas e respostas. Ele diz, é na alma onde reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. O remédio está no espírito. E como sozinhos nós não encontramos esse remédio, nós buscamos a casa espírita, que é o nosso pronto-socorro. Entramos, encontramos os amigos. Ouvimos a palestra, tomamos o passe espiritual, a água fluidificada, onde é colocada para nós o remedinho ali. Se nós trouxermos a nossa garrafa, este copo aqui para mim, está sendo colocado aqui o que eu preciso hoje. Lá, nos copinhos, vai ser um lenitivo para nós. Para todos. Agora você traz sua garrafinha de água, mentaliza a sua garrafinha de água, tá? Magnetiza com o próprio pensamento, e naquela água lá, individualmente está colocado o que nós precisamos para a nossa saúde. Aí nós vamos em casa, colocamos na garrafinha da geladeira, e temos a oportunidade de tomar até geladinha, e vamos enchendo durante a semana aquele medicamento. Ali tem um medicamento para mim, tem para você, tem para você, a senhora, tem para todos nós, individual, se trouxermos a nossa garrafinha. Aí vamos para casa, evangelho-terapia. O antibiótico, evangelho-terapia. Fazer o evangelho no lar. Ler o evangelho de manhã. Vou ver que palavra hoje eu vou ouvir. Que palavra? Nossa, serviu para mim. Mas qualquer página que nós abrirmos do evangelho serve para nós, não é verdade? Qualquer página. Tudo é bom, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Evangelho no lar. Ler o evangelho. Então, as coisas são tão certas, tão próximas de nós, e às vezes a gente não percebe. O benefício, a facilidade que temos hoje, de podermos estar aqui nessa casa, ninguém nos condenar, ninguém nos colocar na fogueira, ninguém queimar os nossos livros, todo mundo nos respeita. Diga, eu sou espírita. Não precisa falar mais nada. Fulano é espírita. Porque sabe por quê? Porque o comportamento da reforma íntima, não desacreditando as outras religiões, pelo amor de Deus. Cada um está na religião certa. Mas a doutrina espírita vai nos afirmando e nos apertando que, 2 anos de doutrina espírita, ou você está no barco ou pula fora dele. Em 2 pés não dá. A doutrina vai fazendo uma coisa em nós não percebemos. Ela vai nos limpando, ela vai nos harmonizando. E quando nós menos percebemos, dizem como eu sou diferente hoje. Então, gente, isso é para cada um de nós. Não é para um e para o outro, não. A oportunidade está aberta para todos. Então, tudo aquilo que nós buscamos e não encontramos uma resposta na medicina, vamos buscar a casa espírita para tratamento, que não tenha dúvida. A resposta está aqui. Muita paz a todos, muito amor e muita luz, que possamos levar para nosso ser espiritual o medicamento para a nossa alma. Tá? No Evangelho no lar, nas boas leituras, no estudo de terça-feira e de quinta-feira lá no lar cristão, que isso é fortaleza, isso é energia, isso é tranquilidade, é paz, que nos diferencia do ontem para o hoje e do hoje para amanhã. E agora vamos então fechar os nossos olhos, agradecer esse momento de estarmos aqui reunidos nessa casa de oração, recebendo as bênçãos do alto, agradecendo a Jesus, o governador do planeta,
que veio até nós para deixar a luz, o amor, para deixar o cristianismo, a Kardec, nesse trabalho que nos fez a codificação da doutrina, a Chico Xavier, o nosso mestre, nosso companheiro e nosso irmão, e a todos os amigos espirituais, a todos aqueles que estão conosco e que nos envolvem, e que possamos ter uma luz onde nós estivermos, e que possamos doar as melhores energias a todos os necessitados, e que possamos, ao abraçar um amigo, dizer: amigo, vá em frente. Que possamos dizer ao nosso filho, ao nosso companheiro e companheira: hoje eu vivo por ti, você é meu alicerce. Isso dá força, isso dá coragem a nós e a todos que nos rodeiam. Que a paz do Mestre esteja conosco, agora e sempre. E que assim seja.